E aí, Sir? E aí, tranca? Eu sou um ator muito foda, né? Tá muito... Muito. Que pariu, velho. É muitos anos de experiência. Tá certo. É muitos anos. É um Tobias atrás do outro na fila de lidar com Tobias na vida. Entendi. Bom, qual que era a dúvida mesmo, Sir? Por que a plenitude é não pensar em nada se a mente é feita para isso? Pensar é um verbo. O verbo é um tipo de ato que demanda um agente e um ser em ato atuando por meio da sua escolha, traduzindo aquele ato por meio da sua personalidade, correto? Sim. Então nós estamos permeando por meio do cosmos. O cosmos, ele é mental, porque a mente é um elemento ar, e esse é um elemento mutável. Isso a distingue dos outros três elementos, da água, do fogo e da terra. Isso torna a mente um elemento base para a composição do universo líquido e também a proposição do que é mediado nesse universo. Então, a mente propicia a possibilidade de pensar e, ao mesmo tempo, possibilita a possibilidade do ser existir. A existência é uma tendência que o ser em expressão de alma, essência e espírito exerce tal constante no universo mental por meio dos elementos que compõem tal constante. Elementos sagrados, elementos primordiais. Estar é pensar, ser é pensar, sentir é pensar. O pensar, reflexo do desejo, que é a base da sua pergunta, é um tipo de pensar. Ele não é o único tipo de pensar. E tentar impor esse pensar como todos os tipos, por ignorância ou por maldade, sempre reflete uma ineficiência nesse processo. Compreende, jovem? Acho que sim. Faz sentido. Então, você pode não pensar, pois você está existindo divinamente. E você pode pensar, pois você está desejando divinamente. A questão é a estrutura desses desejos e os padrões desse desejo. E assim, o processo de pensar se torna uma lembrança do passado e as ideias novas são uma lembrança do futuro. As ideias novas é você se lembrar do futuro. Olha que loucura. É verdade, acho que já foi dito isso mesmo. E aí, por exemplo, você tem um boleto para pagar. Se você não pensa, mas isso é importante, os outros aspectos do pensar fazem você se lembrar do boleto. E a hiperestimulação e o mundo pós-moderno deixaram isso um pouco para trás do processo de viver e vivenciar. Deste modo, não existe pensar hoje isso, aquilo amanhã, ou depois aquilo outro, ou pensar em quê. Porque o pensamento, produto do desejo e da autocobrança, que é um produto do desejo também, mas é um desejo doentio, é autocobrança dissociativa, né? Uhum. Ela é desnecessária, porque
Você está imerso a interações, você está imersa a interações totalmente dinâmicas e complexas, profundas, que tornam e geram experiências de pertencimento que nem sempre é algo que se escolhe, nem sempre é algo que se percebe como sendo algo que favorece a mente ou não a mente, entende? Favorece o aspecto mental ou não mental. Literalmente favorece você como ser. Não é loucura? É loucura. E essa coisa de achar que eu penso, logo existo totalmente, é uma falácia, é algo do besteira. Eu penso e eu, em estado de ser, é pensar. E assim, existir também é pensar. E lembrar é pensar. E sentir é pensar. Então não tem mais, não tem essa linearidade. Tem tudo ao mesmo tempo, gerando uma experiência linear emulada pelo seu sistema cognitivo. Entendi. Mas existe uma existência além desse pensar? Existe o que está além e o que está antes, que é o existir. Para existir alguém, existe um existir. E para existir aqui, existiu um existir antes. E é isso que frustra muita gente que tem ciência da existência de algo mais, mas se sente preso à consciência do agora, não entendendo que ciência de si mesmo é diferente de consciência de si mesmo, que demanda e depende de uma percepção social, a consciência. Eu sou consciente porque me sinto assim em meio ao reflexo das interações que tenho com os outros e com os meios. Entendi. Compreende? E a ciência é individual. É, É singular. A ciência de si mesmo é individual, pois cada um existe do seu jeito de maneira única. entendi. E aí você tem muitos pontos, né? Por exemplo, vamos supor que o ser está em angústia, né? E esse ser em angústia, ele sofre. Ok, faz sentido. Mas chega num ponto que ele não quer mais angústia, porque ele naturalmente repudia isso. É instintivo, isso não é da minha natureza viver angustiado o tempo todo. Concorda? Concordo. O ato dele em angústia, buscar não angústia, é um ato divino. Ou um ato dele em angústia e mesmo assim ajudar o próximo e se compadecer com o próximo é um ato magnífico. Não é, é diferente do mártir que faz isso porque quer, é diferente do coitadinho, do vitimista que se vangloria disso. Não. É na hora do vamos ver mesmo, tá? Uhum. Na hora do vamos ver, o ser vai lá e faz o melhor que ele pode, do jeito que ele pode e como ele pode. É assim que a gente distingue as pessoas. Não que exista uma prova de sofrimento, né? Mas dá para saber o perfil de cada um e dá para saber como as pessoas são, gerando não emulações, mas gerando operações e equações. Com esses dados, podemos perceber resultados e opções de comportamento, né? Legal, bacana. É interessante. Tem outra aqui, né? O pensar para lembrar Ah, isso e o você pensar falou. para existir, né? Sim. Uhum. Isso tudo faz parte do processo do existir e pensar, de existir e ser, né? Uhum. É muito bom. Muito bueno, muito bueno. E a ideia de sofrimento, né? A transição e transdução do aspecto real se dá
pelo otimismo, né? E também pelo pessimismo, né? Isso são destruições feitas pelo egoísmo. Qual versão eu vou querer ver, já que não dá para mudar de fato essa situação agora, e a mudança está acontecendo e estou fazendo tudo o que eu posso. Então, qual é a narrativa que eu escolho? Já que narrar é o uso de palavras, e o uso de palavras é magia, pois cada palavra tem um significado magístico e movimenta energias. Então, eu acho que é mais egoísta e mais saudável fazer uma narrativa real e pessimista, e positivista, né? E Ou será que já me pensando, veio até uma outra dúvida em relação a isso? Pode terminar. pensando em nos aspectos bons, não negando os ruins. Tá bom, beleza. Se é a sua dúvida, Sobre quando eu tô pensando só comigo mesma, dentro da minha cabeça, ou quando eu exponho isso para fora e falo de uma forma positiva para mim, sabe? Isso é uma forma de reprogramar meu cérebro para sim, pensar positivamente. Entendi. Tá. não só o cérebro, mas o paracérebro, o indocérebro, porque tem o cérebro de indução nos seus corpos, Entendi. tem o cérebro de reação, tem vários sistemas dentro do sistema. Então, você está reagindo como? Você vai reagir de maneira pessimista, porque seu padrão de pessimismo é sempre aquele. Só que todas Uhum. as suas reações não são conscientes, só algumas. E as reações Uhum. pessimistas lembram sempre de coisas ruins, e aquele acúmulo de coisas ruins vem à tona como algo que fosse te ajudar, já que é o modelo que foi ensinado. Tá, entendi. Vamos supor, eu tô triste, quero ficar feliz. Aí todo o modelo do subconsciente só traz merda, só ficar mais feliz, né? Não, ó, não é assim. Por isso que esse equilíbrio, né? Em ser otimista, positivista, ser gentil, mas não negar o que é ruim, né? Não é para ser hipócrita. Então É, isso está ruim, eu quero mudar, quero melhorar, mas isso é bom pra cacete. E eu reconheço que é bom, quero que fique melhor, quero que isso seja um meio para que existam mais meios e que o meio seja um meio bom. legal. Muito bom. Gostou, ser? Gostei, Tranca, mas ainda tem mais uma. Essa Ó, é a última. Do se nada toca nada, como ao mesmo tempo eu tô conectado, né, ao resto das pessoas e eu posso acessá-los e ou bloquear esse acesso e ficar só no meu universo pessoal. você é divina. Divindade é a habilidade de estar junto e separado ao mesmo tempo. Hum, Então, o universo pessoal é todo um universo totalmente independente, com uma chave de acesso singular e única, e junto a isso tem os processos que você inconscientemente divide com os meios no tempo real, mas eles são programados, eles são administrados também. Aí você vai se desenvolvendo e cada vez gerindo de maneira mais apropriada, tendo resultados formidáveis sobre essa gestão da divindade. Chegando ao ponto de você conseguir convenientemente viver os dois ao mesmo tempo. Você está literalmente conversando com a pessoa e conversando com você mesmo, falando, nossa, olha que interessante, olha esse ser, tal. entendi, legal. Comumente bonitinho pra mim, filha da puta, sabe? Você tá ali, o ser tá mentindo, você sabe que ele tá mentindo e você continua olhando pra ele, cara de não sei, cara de ué, mas lá dentro você só está ali, fazendo a unha, igual o gatinho safado lá, fazendo a unha, olhando pra ele assim. Entendi. É, safadinho. Tô ligado. Bom, é isso. Paz. Paz.